Amadeu Oliveira, deputado preso na cadeia de São Vicente, denuncia aquilo que considera ser uma violação do seu direito fundamental à saúde. Através de uma missiva enviada à direção da cadeia de São Vicente, solicitando que a mesma seja reencaminhada à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República, o recluso desabafa e pede que lhe seja autorizado a receber assistência médica. O Procurador-Geral da República, José Landim, afirma não ter conhecimento do conteúdo da carta e não acredita que as alegações de Amadeu sejam verdadeiras. Um longo texto manuscrito por Amadeu Oliveira, deputado nacional preso na cadeia de São Vicente. Um texto de desabafo escrito à mão, porque, segundo alega este recluso, num conluio entre a Ministra da Justiça e o Procurador-Geral da República, lhe foi retirado o computador portátil que usava na cadeia para construir peças processuais para a sua defesa. Mas este não é o principal desabafo de Amadeu Oliveira. Aliás, o título da missiva, dirigida à direção da cadeia de São Vicente, no dia 23 de dezembro de 2024, demonstra como preocupação central do recluso a falta de assistência médica particular e acesso a meios de diagnóstico. É que, segundo Amadeu Oliveira, o médico que lhe assistiu na cadeia no dia 24 de novembro detectou que ele está afetado por linfonodos axilares muito desenvolvidos e prescreveu-lhe ecografia e consulta na especialidade de cirurgia com anestesia geral e internamento de 5 a 7 dias. Intervenção médica com custo de mais de 2 centenas de contos. Para além dos 4 linfonodos axilares, escreve o recluso, foram-lhe detectados ainda mais 3 linfonodos na região de virilhas de ambos os lados, que exigem diagnóstico de maior rigor para descartar a possibilidade de uma doença de maior gravidade, tendo o médico recomendado urgência na realização das ecografias e análises laboratoriais para que a cirurgia possa ser efetuada o quanto antes para evitar a metástase. Amadeu Oliveira escreve que, para se evitar a demora e os riscos associados, declarou que assumirá todos os encargos financeiros decorrentes das consultas de especialidade nas clínicas privadas existentes em São Vicente, em vez de aguardar por uma vaga nas listas de espera do Hospital Público e da Delegacia de Saúde. A carta de Amadeu Oliveira aborda igualmente o que considera ser o congelamento de forma desproporcional, excessivo e abusivo de todos os seus ativos bancários e financeiros por parte da Procuradoria-Geral da República. Congelamento esse que o reduziu a uma situação de total penúria, que sequer dispõe de meios para pagar pensão de alimentos aos filhos. Para pagar os custos das consultas e exames, escreve que contou com o empréstimo de um familiar e denuncia a dilação indevida e adiamento dos tratamentos médicos já prescritos pelos médicos. O recluso diz temer que o seu direito fundamental à saúde possa estar a ser violado e, na missiva endereçada à direção da cadeia, solicita que a mesma seja encaminhada à Direção-Geral dos Serviços Penitenciários, ao Ministério da Justiça e pede ao Ministério Público que verifique a legalidade das decisões da administração prisional. Confrontado com as alegações do recluso Amadeu Oliveira, o Procurador-Geral da República afirma não acreditar no relato feito. Não conheço a missiva, mas eu estou a responder de uma forma genérica a essa situação, porque, na verdade, eu não acredito, isso não aconteceu em relação a nenhum detido, nenhum recluso melhor, não seria também em relação ao recluso Amadeu. Bom, eu entendo, às vezes, é uma questão de estratégia, porque temos visto como pronunciamentos, às vezes, sem fundamento, não digo dele, mas de pessoas que vêm fora dizer certas coisas, que parece que não consultam bem o quadro que nós temos e as condições que nós temos. Mas questão de saúde em Cabo Verde, não os reclusos, eu sei que tenho experiência aqui da praia onde está mais próximo, mas de todo o país que há assistência médica nas cadeias. Além disso, Luís José Landim assegura que o Ministério Público tem um procurador em constante diálogo com os reclusos. Nós temos, portanto, também um procurador junto do Tribunal de Execução de Penas que tem a função de fazer visitas regulares aos centros prisionais e ouvir os reclusos. E em São Vicente também temos uma magistrada que regularmente faz essas visitas. Quanto à administração prisional, o PGR aponta o Ministério da Justiça como tutela das cadeias. Isso é uma questão que o Ministério da Justiça irá resolver, de certeza. Não é competência nossa.
Naturalmente, se houver violação de direitos humanos, nós intervimos, podemos intervir. Se for verdade aquilo que se diz, temos que também ter uma análise muito crítica daquilo que se diz, porque, na verdade, há mais recursos que estão descontentes com certas coisas, mas não têm a possibilidade de virem para fora dizer aquilo que as reclamações. Ele tem e tem porta-voz aqui fora. Infelizmente, não tenho nada contra esse recluso, mas os reclusos são todos iguais. Sobre o portátil apreendido ao recluso Amadeu Oliveira, o Procurador-Geral da República afirma que a lei é clara. Eu lembro-me que houve uma altura em que pessoas dizerem que lhe foi retirado o computador, o portátil que ele tinha direito, tem direito e não. Mas a lei é clara a dizer. Nenhum recluso pode ter direito a uma ferramenta, a um computador que possa permitir a ligação ao Wi-Fi. Por exemplo, a lei é clara a dizer isto, mas dizem não, é uma violação. E depois há a questão da igualdade entre os reclusos. São todos reclusos, não se pode privilegiar um ou outro, tendo em conta a sua condição. Mas a questão de saúde parece ser um pouco mais séria, não é? Não, eu duvido muito que se tenha sido posto em causa, porque eu sei que a cadeia tem uma assistência. As cadeias seria mesmo crime para quem recusar, portanto, esta assistência médica que é solicitada. Todos têm direito. É uma questão de direitos humanos, direitos fundamentais, que não pode ser violado sob pena de quem o fizer, portanto, ser também responsabilizado. Por isso, o Ministério Público promete conhecer as alegações deste recluso e agir em conformidade. Recorde-se que Amadeu Oliveira, eleito deputado da UCID, está preso há 2 anos na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente.